Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu vou começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Pensar é crime? Acho que não, né? Mas e se esses pensamentos vão muito além do aceito pela sociedade e aí a pessoa começa a pesquisar sobre essas coisas que ela pensa, encontra outras pessoas com os mesmos pensamentos criminosos que colocam em risco a vida de outras pessoas ou podem colocar em risco a vida de outras pessoas, e aí fica bem difícil da polícia decidir o que fazer com essa pessoa. O vídeo de hoje é o documentário da Prime Video do Gilberto Valle, que ficou conhecido como o policial canibal. Um policial jovem, casado, com um bebê recém-nascido em casa, que tinha uma vida dupla na internet. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Então vamos lá. Gilberto Valle nasceu em 14 de abril de 1984 em Nova York, frequentou a faculdade de Maryland e se formou em psicologia em 2006. Olha que coisa, né? Nós vamos falar aqui sobre crimes de pensamento e pensamentos terríveis, e o cara, além de policial, ainda era formado em psicologia. Em 2006 também ele entrou para o Departamento de Polícia de Nova York, e o Gilberto ele era casado com a Caitlin Mangan. Eles se conheceram num site de relacionamentos e em 2010 eles se casaram. 2 anos depois, eles tiveram uma filhinha, então foi tudo muito rápido, né? Ele se formou na faculdade e aí ele arrumou um emprego logo em seguida, se casou e teve a bebezinha. Ele participa de todo o documentário contando, né, tudo sobre o caso, e é bem bizarro porque ele fala como se não fosse nada. Ele tira sarro em várias situações, ele dá risada, é uma coisa bem estranha. E esse caso se tornou bem midiático, né, porque uma pessoa falar sobre o que ele falava, sobre crimes de canibalismo, descrever o que ele gostaria de fazer, como ele faria, como ele cozinharia as vítimas, e andar por aí com um distintivo onde você deveria proteger as pessoas, isso chama muita atenção, né? Mas vamos lá, vamos entender como que tudo isso aconteceu. Logo depois que a sua filhinha nasceu, o Gilberto ele se tornou bem ativo em sites de fetiche. Então, como que isso tudo acontecia? Ele chegava na casa dele, tarde do trabalho, a Caitlin ia dormir com a filhinha deles, e ele dizia que ele ia jogar videogame no computador. Mas, na verdade, ele estava participando desses sites de fetiche e eram sites bem específicos. Ele ficava conversando com outras pessoas que ficavam ali trocando uma ideia de como eles poderiam ingerir carne humana. Isso. Como eles iriam raptar essas mulheres, o que eles fariam passo a passo, depois eles cozinhariam e aí eles conversavam sobre como isso tudo seria muito bom, eles trocavam vídeos, imagens de mulheres e o negócio começou a ficar cada vez mais sério, mas eu já vou chegar lá. Bom, a Caitlin, ela começou a desconfiar que o marido estava passando muito tempo no computador. Ele nunca ia dormir com ela, mesmo quando ele chegava em casa em horários normais, né, digamos assim, porque como ele trabalhava na polícia, ele tinha os horários meio bagunçados. Mas mesmo assim, quando ele chegava em casa, ele só queria ficar grudado naquele computador dele. Então, ela começou a achar muito estranho e começou a desconfiar que ele poderia estar tendo um caso. E aí, o que ela faz? Ela coloca um programa espião no computador. E aí ela começa a ter acesso a tudo que ele fazia, todos os sites que ele visitava, todas as pesquisas que ele fazia, todas as pessoas que ele conversava. E aí ela começa a ficar horrorizada com o que ela descobriu. Por quê? Além de imagens de mulheres torturadas, abusadas, né? Se é que vocês me entendem, ela descobriu buscas online com frases do tipo: como sequestrar uma mulher, receitas culinárias com carne humana, esse tipo de coisa. E ele também postava relatos detalhados em fóruns, nesses fóruns aí, né, desse tipo de coisa, sobre agressão sexual,
canibalismo, e esses fóruns, né, com esse tipo de fetiche, eles tinham o nome de Girl Meat Hunter, caçadores de carne de meninas, algo assim. E o pior ainda é que ele estava conversando online com outros homens sobre onde, como e quem exatamente sequestrar. Essas mulheres, elas eram conhecidas, elas eram amigas de faculdade, tinha uma adolescente também ali que ele conhecia, tinham mulheres que eram amigas da Caitlyn e até a própria Caitlyn. Então imagina a situação dessa mulher quando ela leu conversas do seu marido planejando como ele faria essas coisas terríveis com várias mulheres, incluindo ela que estava dormindo no quarto ao lado com a sua bebezinha. Então, quando ela viu tudo isso, ela imediatamente foi para a casa dos pais dela com a filha, né? Pegou a bebezinha e saiu, e depois ela entrou em contato com a polícia e expôs toda a situação. No mesmo momento, a polícia vai até a casa dela e ela entrega o computador e ela mostra tudo que ele fazia ali. Ele estava conversando com 24 pessoas sobre essas coisas que eles desejavam fazer. E aí começa toda uma questão, né? Que a polícia se vê ali envolvida sem saber muito o que fazer, porque ele não cometeu de fato nenhum desses crimes que ele falava, mas ele usava o programa da polícia, que ele tinha acesso no trabalho dele, para pesquisar vítimas e os seus endereços, e isso é crime. E ele falava sobre desmaiar essas mulheres com clorofórmio e depois ele pesquisava no computador como fazer clorofórmio. Então, com tudo isso, ele já poderia ser acusado de conspiração, porque ele estava planejando como ele faria tudo isso, mas não tinha nenhum ato explícito porque ele não pegou ninguém, ele não comprou nenhum material. Só que aí, né, ele pesquisava essas mulheres no banco de dados da polícia e ele também fez uma viagem para Maryland, onde uma dessas mulheres morava. E isso pode ser considerado reconhecimento de campo para cometer um crime. Então, vocês entendem como tudo isso é muito complexo? Essa mulher que ele visitou era uma colega de faculdade que ele mencionava nesses fóruns, então era um negócio muito mais real, muito mais próximo, né? Porque ele compartilhou fotos dela, ele compartilhou o nome dela, então não era difícil para uma pessoa que entende de computador um pouco achar o endereço dessa mulher, mesmo que ele não tenha compartilhado. Ele falava sobre pegar essas mulheres, torturá-las, depois assá-las lentamente, e também falava sobre uma floresta que ele conhecia que eles poderiam fazer isso. Então, assim, fica muito complicado para a polícia enquadrar ele nos crimes porque ele não cometeu nenhum crime, né? Só que ele compartilhava fotos de pessoas próximas e até da própria esposa. Ele falou até o peso que ela tinha, dava características físicas dela. Então, isso já ultrapassa o âmbito da fantasia, né? Ele também tinha fotos, tá? De materiais que ele poderia precisar, que ele iria usar para cometer esses crimes. Então, plásticos, fitas, cordas, esse tipo de coisa. E ele pesquisava tudo. Essa universitária que ele mencionava no fórum, além dele falar como eles fariam, o que eles fariam, ele estava negociando o preço dela. Então, gente, o buraco é bem mais embaixo. $5.000 seria o preço dessa moça que ele conversava com um desses caras aí. E aí vai mostrando durante o documentário o julgamento dele, ele dando depoimento, e ele simplesmente falava que sim, que são pensamentos não convencionais, que são pensamentos violentos, mas que não passava disso e que não havia nenhuma prova contra ele. Os pais dele ficaram horrorizados a princípio. O pai dele disse que não entendia como aquilo poderia estar acontecendo com o filho dele. Será que ele teria ficado louco? Qual que era o problema com a cabeça dele? A mãe dele disse que ela também não entendia aquilo, mas que o filho dela não era um canibal porque ele não tinha comido carne humana. E em vários momentos ela tira sarro da situação e diz que isso era um absurdo. Então, em 25 de outubro de 2012, o Gil Valle foi preso e acusado de conspiração para cometer sequestro. Ele ficou 7 meses na solitária para a própria proteção dele, né? Porque até na cadeia tem as suas regras e tem coisas que não são aceitáveis para quem está lá. Então, ele ficou aí isolado. E o que é discutido nessa série é qual é o momento certo de intervir. Onde que esses pensamentos eles deixam de ser só uma narrativa e podem, de fato, colocar a vida das pessoas em risco. O ponto que uma pessoa ela pode ser julgada por pensar coisas terríveis.
Eles mencionam até o Stephen King, né, porque ele escreveu vários livros macabros, digamos assim, como Carrie a Estranha, It a Coisa, e ele nunca foi preso pelas coisas que tem dentro da mente dele. E assim, a minha opinião sobre isso, né, sobre eles mencionarem o Stephen King, é que tudo ali não passa de ficção. Ele não está planejando fazer essas coisas com ninguém. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente está pesquisando, a gente está lendo, a gente está se informando sobre assuntos que são ruins, são assuntos feios, mas isso não significa que uma pessoa que goste desse tipo de conteúdo vai cometer um crime, né? E isso é muito discutido, né? Livros já foram queimados, já foram abominados, porque as pessoas achavam que quem lia aquilo poderia ter ideias para cometer crimes. Só que agora, com a internet, essa barreira está cada vez mais fácil, né, de ser quebrada, porque é tudo muito rápido, é tudo muito fácil de ser compartilhado e as informações chegam muito fácil. Então, é um dilema novo que a gente está lidando. Mas vamos lá, o Gil Valle passou 21 meses na prisão até o seu julgamento final e ele foi absolvido por insuficiências de provas. Quando ele saiu do tribunal, ele falou com os repórteres, ele pediu desculpa se ele magoou alguém com as suas falas e ele disse que sentia muito pelas suas atitudes infantis. Foi exatamente isso que ele disse. Eu acho que atitudes infantis não se enquadra muito nisso aí, né, que ele fazia. Mas a absolvição significa que ele não é culpado, não significa que ele é inocente, né? Ele ficou em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica e aí ele estava lá tomando cerveja, tirando sarro da situação e dizendo que ele era um perigo para a sociedade porque ele estava com um garfo na mão, perguntando para os câmeras, né, para as pessoas que estavam ali fazendo o documentário, se eles se sentiam ameaçados por ele estar com um garfo na mão. Isso foi muito sem graça. Depois ele contou para amigos no telefone que o juiz acabou com a acusação, dizendo que aquilo não passava de fantasia. E aí ele ria o tempo todo, falando, nossa, da onde que eu tirei tudo aquilo? Era só uma fantasia da minha cabeça. Gente, assim, tem uma dramatização dele mesmo na frente do computador, escrevendo mensagens como se ele estivesse nos fóruns lá conversando. E assim, é uma piada, sabe? Ele rindo na frente do computador. É ridículo. Uma coisa que foi dita pela defesa, mais especificamente por um psiquiatra contratado por eles, é que ele usava esses fóruns, essas coisas que ele escrevia, era para lidar com os seus impulsos sexuais. Eu particularmente não acredito que você alimentar essas coisas que você pensa, sabendo que isso é ilegal, que é imoral, que não é aceito, né, pela sociedade, eu não acredito que isso seja uma forma de lidar, né? O Gil Valle, ele também disse que ele ficou muito chateado com a esposa dele por contar daquela forma o que ela passou e como que ela sentiu, porque isso não interferia em nada no relacionamento deles. Gente, assim, é bizarro porque ele fala como se ele fosse uma vítima, como se a esposa ter colocado um aplicativo espião e ele ter sido preso por tudo isso fosse uma injustiça com ele, porque era só uma bobeira, era só fantasias e era injusto que ele tivesse a sua intimidade exposta. Dá até um nervoso de assistir, sério. Ele acessava esses sites enquanto ele trabalhava pelo celular, fora o fato de, né, que ele usou o banco de dados da polícia para procurar essas mulheres. E ele disse assim que o dia que ela descobriu tudo, o dia que ela instalou o aplicativo de espionagem no computador dele, era o dia que ele ia sair de tudo isso, era o dia que ele ia excluir o seu perfil nesses sites. Olha que coincidência, bem no dia que ele ia excluir, ela descobriu. E aí ele disse assim que talvez uma força maior quisesse que tivesse acontecido dessa forma e que talvez um dia ele saiba o porquê. Bom, o júri julgou ele como culpado, mas mesmo assim ele foi absolvido, então eu não entendi muito bem essa parte. 2 meses depois da prisão domiciliar, ele foi avisado de que a acusação faria uma apelação, por isso, né, que ele estava lá em casa, não podia sair. E depois, 4 meses da prisão domiciliar, ele foi condenado por usar o banco de dados da polícia, né, ilegalmente. O que eu acho interessante é que ele disse que ele acabava fazendo isso porque ele estava muito estressado com o trabalho, né? Que era uma coisa muito estressante, era muito peso para ele. Só que ele passava muito tempo pesquisando e ele fazia isso durante o trabalho, ele fazia isso no trabalho.
E aí depois foi dito que ele estava entediado e por isso que ele acabava usando o computador da polícia para fazer essas pesquisas. Então, assim, não é coerente, né? Não bate uma coisa com a outra. Ele tinha tanto trabalho e acabava aliviando o estresse nesse site durante a madrugada, ou ele estava tão entediado que ele tinha tempo suficiente para ficar fazendo essas pesquisas enquanto ele estava no trabalho, né? Ele estava prestes a cometer um crime ou ele estava só fantasiando? Não dá para saber qual que é essa linha tênue e se ele ia de fato ultrapassar essa linha. Não dá para saber. Esse caso, na verdade, ele se trata de tentar evitar tragédias antes que elas aconteçam com uma ferramenta relativamente nova, que é a internet, e a gente ainda está aprendendo a como lidar com tudo isso. Então, esse cara, ele se sente exposto intimamente por uma coisa, como ele disse, que era uma brincadeira. O júri entendeu que foi uma premeditação e o juiz entendeu que ninguém pode ser culpado por provavelmente cometer um crime. Não significa, né, ao olhar do juiz, olhando essa situação toda, que ele possivelmente ia fazer isso, então ele é culpado. Seria um pré-crime. Então, a gente não sabe lidar com isso ainda. A acusação, ela fez outra apelação alegando que ele fez vigilância quando ele pesquisou o endereço da amiga de faculdade, quando ele visitou ela e depois passou na frente da casa dela. E ele fala o tempo todo que isso não vai dar em nada porque a promotoria não quer passar de burra, não quer cometer um erro, porque afinal ele não fez nada, eles não têm provas nenhuma. Então, a acusação, a promotoria, eles vão passar vergonha e ele se acha vítima do sistema, gente. Sim. Agora vamos às considerações finais. Eu fico bem dividida com esse caso porque ao mesmo tempo que você olha para ele e você não imagina que ele seria uma pessoa que faria esse tipo de coisa, porque ele só parece um cara bem bobo e mimado, para falar bem a verdade, mas isso eu tô, né, julgando pela aparência física dele, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele se comporta. Não dá para saber realmente o que passa na cabeça das pessoas. Então, eu penso que sim, poderia ser só uma fantasia, mas também ele pesquisou muita coisa. Ele passou muito tempo fazendo isso, ele chegou a negociar o preço de uma menina. Então, não dá para saber realmente se ele ia fazer isso ou não, ou se ele vai fazer isso um dia, né? Porque ele tem uma cara de prepotência tão grande, ele sorri em vários momentos respondendo as perguntas e parece que ele está realmente satisfeito porque ele foi pego e não vai dar em nada, né? Porque não tem lei ainda suficiente para isso. Então, ele foi condenado por usar o banco de dados da polícia, mas ele saiu pela porta da frente, sem tornozeleira, sem nada. Provavelmente isso deve ter sido revertido em algum tipo de trabalho voluntário, não sei. Mas ele foi realmente acusado e foi condenado e continuou livre. E o documentário termina com ele dizendo que ele precisa voltar a namorar. Ele quer compartilhar a vida com alguém que já faz bastante tempo e com certeza deve ter várias pessoas interessadas nele exatamente pelo que ele fez. E olha que coisa, né? Procurar a filha dele, nada, né? Tentar reverter de alguma forma o que ele fez, não também. Ele não viu a filha dele desde que a mulher pegou ela e foi para casa dos pais, no dia que ela descobriu tudo, e ele simplesmente não falou em nenhum momento da filha dele, que ele estava com saudade ou o que ele ia fazer para, né, se aproximar dela, nada. Mas ele está preocupado em namorar, né, gente? E ele disse, né, as próprias palavras dele foram que ele vai encontrar alguma mulher, ele vai encontrar alguma mulher que vai querer ele, porque tem muita gente que gosta desse tipo de coisa por aí. E aí ele cria um perfil num site de relacionamentos e aí ele recebe todo tipo de comentário. Pessoas interessadas, pessoas horrorizadas, pessoas fazendo piada, dizendo que agora a profissão dele era cozinheiro. Então, é aí que tá, né? Tá seguindo a vida dele. Pessoas foram presas depois disso, porque a polícia ficou mais esperta, né? Começou a ficar mais de olho, dar mais atenção para isso. Inclusive, um dos caras que ele conversava foi preso por aliciamento de menores. Outros foram presos exatamente por planejamento de sequestro e outros foram presos por ter kits em casa com materiais para cometer esse tipo de crime. Então, ele foi meio que o paciente zero, né? Foi o primeiro estudado e julgado por um caso que ainda era desconhecido, né? A polícia do pensamento.
Eu acho que eles deveriam ter esperado um pouco mais para prender ele, deveria ter investigado um pouco mais, porque quem garante que ele não ia fazer isso ou não vai, né, ainda? Porque agora, né, ele está livre. E a advogada dele, quando eles saíram do tribunal, né, pela última vez, ela disse que o governo não deveria entrar nas nossas cabeças. E isso me fez pensar bastante, porque, mais uma vez, né, qual é a linha tênue sobre isso? Em 2016, foi publicado um livro chamado Injustiça, a história não contada do policial canibal, onde ele é coautor. E desde então ele escreveu 4 romances. E adivinhem sobre o quê? Exatamente sobre o que ele falava nos fóruns. E aí eu fui pesquisar os livros, né? Pesquisei lá o nome dele na Amazon e eles estão sendo vendidos. E um deles é sobre 2 jovens que são vítimas de grupos sádicos da Dark Web que compartilham os seus desejos sexuais em comum. E aí um casal reúne um grupo de pessoas com esses mesmos interesses e atrai essas meninas. E a sinopse do livro termina assim: a caçada começou. As presas sobreviverão a essa reunião do mal? É, bem assim, gente. Eu fiquei meio passada quando eu vi, assim, passada, mas nem tanto também, porque as capas, tudo, exatamente sobre o que ele falava, exatamente sobre o que ele queria nesses fóruns. Bom, me digam as suas opiniões sobre isso, o que vocês acham, ele deveria ficar preso, não deveria, o julgamento dele foi correto nesse caso, não foi? Eu quero saber de vocês, quando os pensamentos ultrapassam os limites e se tornam um crime. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like se você gostou e de contar aqui abaixo o que você achou desse caso, porque eu achei muitíssimo interessante e me fez pensar bastante. Um beijo e até o próximo. Tchau!